Meu nome é Osvaldo Cerqueira. Tenho 52 anos e sou motorista de aplicativo em Goiânia, Goiás. O que estou prestes a compartilhar com vocês vai transformar completamente a forma como vocês enxergam o poder do louvor na vida de um cristão. Há 6 meses eu morri por 16 minutos durante uma cirurgia nos rins. E durante esses 16 minutos, Jesus Cristo em pessoa me mostrou verdades que eu jamais poderia imaginar sobre a música que ouvimos e cantamos para glorificar o nome dele. O que ele me revelou sobre os louvores que abalam as estruturas do inferno vai mudar para sempre a maneira como vocês entendem a adoração. Mas antes de continuar, me contem de onde vocês estão assistindo. Gosto de saber quem está do outro lado, mesmo que a distância seja grande. E por favor deixem o like e comentem o que acharam deste testemunho. Vamos conversar abertamente sobre isso. Eu dirijo há quase 8 anos pelas ruas de Goiânia. Acordo cedo, geralmente por volta das 5 da manhã, e só paro quando o corpo pede descanso. Nessa vida de motorista, a gente vê de tudo. Gente boa, gente complicada, gente que precisa de uma palavra, gente que só quer silêncio. Mas uma coisa sempre me acompanhou em todas essas corridas: o louvor. Desde que me converti há 15 anos na Igreja Batista Betel, no setor Pedro Ludovico, eu entendi que a presença de Deus precisava estar comigo em todos os lugares, e o carro virou meu templo particular. Sempre deixei o som ligado em louvores, não muito alto, mas o suficiente para criar uma atmosfera diferente ali dentro. E com o tempo, comecei a perceber algo estranho. Algumas músicas pareciam incomodar certos passageiros de um jeito que eu não conseguia explicar. Não era o volume, não era o estilo, era algo mais profundo. Algumas pessoas ficavam inquietas, outras pediam para desligar, algumas até desciam antes do destino. No início eu achava que era coincidência ou preferência pessoal. Mas depois do que Jesus me mostrou, entendi que havia uma guerra espiritual acontecendo ali dentro do meu carro que eu nem imaginava. O problema nos meus rins começou há cerca de 1 ano. Eu sentia dores nas costas que atribuía à posição de dirigir tantas horas. Mas quando fiz os exames, descobri que tinha pedras grandes nos 2 rins e uma delas estava obstruindo o canal. O médico disse que a cirurgia era urgente. Eu nunca tinha passado por uma operação antes e confesso que fiquei apreensivo. Mas orei muito, minha esposa Lindalva orou, a igreja inteira intercedeu por mim. No dia da cirurgia eu estava tranquilo. Deitei naquela maca, olhei para as luzes do centro cirúrgico e comecei a cantar baixinho um louvor. A anestesista sorriu e disse que era a primeira vez que via um paciente tão calmo. Eu respondi que não estava sozinho ali, e realmente não estava. O que aconteceu depois os médicos me contaram. Meu coração parou no meio do procedimento. Uma reação à anestesia combinada com uma complicação vascular que ninguém esperava. Eles trabalharam em mim por 16 minutos. 16 minutos em que, clinicamente, eu estava morto. Mas para mim, esses 16 minutos foram uma eternidade de revelações que mudaram completamente minha vida. No instante em que meu coração parou, eu me vi saindo do meu corpo. Vi os médicos trabalhando desesperadamente. Vi as máquinas apitando. Vi a enfermeira correndo para buscar alguma coisa. Mas não senti medo. Senti uma paz que nunca tinha experimentado antes. E então fui envolvido por uma luz que não era deste mundo. A próxima coisa que percebi foi que estava de pé em um lugar que não consigo descrever com palavras humanas. Havia uma claridade que penetrava tudo, mas não machucava os olhos. O ar, se é que posso chamar assim, era puro de um jeito que fazia meu peito se encher de gratidão só por respirar. E diante de mim estava ele, Jesus. Não era como nas pinturas que vemos nas igrejas, era mais real do que qualquer coisa que eu já tinha visto na minha vida. Os olhos dele continham todo o amor do universo, mas também uma seriedade que me fez entender imediatamente que eu não estava ali por acaso. Osvaldo. Ele disse meu nome de um jeito que me fez chorar instantaneamente. Eu te trouxe aqui porque preciso te mostrar algo que meu povo precisa saber. Eu caí de joelhos diante dele. Não por obrigação, mas porque minhas pernas simplesmente não conseguiam me sustentar na presença de tanta glória. Senhor,
Eu consegui balbuciar. Por que eu? Sou apenas um motorista. Jesus sorriu com uma ternura que aqueceu minha alma inteira. Exatamente por isso, Osvaldo. Você está nas ruas todos os dias. Você encontra meus filhos perdidos. Você entra em bairros onde muitos têm medo de ir. E você leva algo com você que tem poder que você nem imagina. Eu não entendi de imediato. Mas então ele fez um gesto com a mão e de repente estávamos em outro lugar. Era como um salão imenso, mas as paredes pareciam ser feitas de algo vivo, algo que pulsava com luz própria. E nesse salão havia o que pareciam ser telas, centenas delas, mostrando cenas diferentes. Olha, Osvaldo, Jesus disse apontando para uma das telas. Reconheci imediatamente. Era meu carro. E eu estava dirigindo com um passageiro no banco de trás. Me lembrei daquele dia. Era uma corrida noturna, por volta das 11 da noite, para o setor Jardim América. O passageiro era um homem jovem, talvez uns 25 anos, com um olhar que na hora me deixou um pouco apreensivo. Você se lembra dessa corrida? Jesus perguntou. Eu confirmei com a cabeça. Lembro que fiquei um pouco preocupado, ele parecia agitado. Agora olhe o que você não viu. A cena na tela mudou. Era como se eu pudesse ver através das paredes do carro, através da própria realidade. E o que vi me deixou gelado. Havia sombras ao redor daquele jovem. Não eram sombras normais. Eram formas escuras que pareciam sussurrar nos ouvidos dele. E dentro da mochila que ele carregava, eu pude ver o brilho de uma arma. Ele ia te assaltar, Jesus disse calmamente. E depois ia usar o dinheiro para comprar drogas que o matariam naquela mesma noite. Meu coração disparou mesmo estando fora do meu corpo. Mas, Senhor, eu não fui assaltado naquela noite. O que aconteceu? Jesus sorriu novamente. Escute. A cena ganhou som. E eu ouvi. Era o louvor que estava tocando no meu carro naquele momento. Uma música simples, sem grandes arranjos, mas que falava sobre o amor incondicional de Cristo. Sobre como Ele acolhe o pecador sem julgamento. Sobre como não há nada que possamos fazer que nos separe do amor dele. Observe as sombras, Jesus instruiu, e eu observei. Conforme a música tocava, as formas escuras ao redor do jovem começaram a recuar. Elas se contorciam como se estivessem sentindo dor. Algumas tentavam tapar os ouvidos, se é que aquelas coisas tinham ouvidos. E o rosto do jovem foi mudando. A dureza foi dando lugar a algo diferente. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dele. Eu me lembrei daquele momento. Me lembrei que olhei pelo retrovisor e vi que ele estava chorando. Perguntei se estava tudo bem. Ele disse que a música tinha tocado nele de um jeito estranho. Perguntou qual era o nome. Eu disse que não sabia, que era uma playlist aleatória. E então ele pediu para eu parar o carro antes do destino. Desceu, me pagou e foi embora andando na direção oposta de onde ia. Ele não te assaltou, Jesus explicou. E não foi para o lugar onde compraria as drogas. Aquela noite ele voltou para casa e, pela primeira vez em meses, ligou para a mãe. 2 dias depois, estava em uma igreja pedindo ajuda. Hoje ele é obreiro em uma congregação no Mato Grosso. As lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu assistia àquilo. Eu não fazia ideia, Senhor. Eu não sabia que aquele louvor tinha esse poder. Jesus colocou a mão no meu ombro e eu senti uma energia percorrer todo o meu ser. Osvaldo, ele disse com voz firme, você precisa entender algo que poucos cristãos compreendem. O louvor não é apenas música, não é entretenimento, não é algo para preencher o silêncio. O louvor é uma arma espiritual de poder imenso. E existem tipos específicos de louvor que o inferno absolutamente odeia, que fazem os demônios recuarem em desespero, que desfazem planos malignos antes mesmo que eles se concretizem. Ele me conduziu para outra área daquele salão imenso. As telas ao nosso redor começaram a mostrar cenas diferentes. Igrejas, carros, casas, hospitais, presídios. Em cada cena, havia pessoas louvando. E em cada cena eu podia ver claramente a reação do mundo espiritual àquele louvor. O primeiro tipo de louvor que as trevas não suportam, Jesus começou a explicar, é o louvor que fortalece a palavra. Ele apontou para uma tela que mostrava uma pequena igreja no interior do Maranhão.
Observe essa congregação. Eles estão cantando verdades bíblicas. Cada frase do louvor está fundamentada nas Escrituras. Não são palavras vazias ou repetições sem sentido. São declarações poderosas da palavra de Deus, transformadas em melodia. Eu olhei atentamente. Era uma igreja simples, com bancos de madeira e ventiladores barulhentos. Mas quando olhei no campo espiritual, vi algo extraordinário. Cada palavra cantada por aqueles irmãos subia como flechas de fogo em direção ao céu. E ao redor da igreja havia uma legião de sombras que não conseguia se aproximar. Elas tentavam, mas eram repelidas como se houvesse um campo de força invisível. A palavra de Deus é viva e eficaz, Jesus citou. Quando meus filhos cantam a palavra, eles não estão apenas fazendo música. Estão declarando verdades eternas que têm poder criativo. As trevas não suportam ouvir a verdade sendo proclamada porque a verdade as expõe. A mentira é o idioma do inferno. A verdade é o idioma do céu. E quando a verdade é cantada com fé, ela penetra nas regiões celestiais e desarma principados. A cena mudou para o meu próprio carro novamente. Era uma tarde de segunda-feira, eu me lembrei porque tinha acabado de buscar um passageiro na rodoviária. Uma mulher de meia idade com 2 malas grandes. Ela ia para um bairro distante e durante o trajeto ficou em silêncio absoluto. Mas o louvor que tocava naquele momento era uma canção baseada no Salmo 23. Você não soube o que aconteceu com ela, Jesus disse, mas eu vou te mostrar. A perspectiva mudou e eu pude ver o que se passava na mente daquela mulher. Ela estava voltando para Goiânia depois de anos morando em outro estado. Tinha perdido o emprego, o casamento, a esperança. Na bolsa dela havia um frasco de remédios. Ela planejava tomar todos assim que chegasse no apartamento vazio que tinha alugado. Meu coração se apertou ao ver aquilo. Mas então observei o que acontecia no espiritual. As palavras do Salmo 23 sendo cantadas entravam nos ouvidos dela como gotas de água em terra seca. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Cada frase ia quebrando algo dentro dela. As sombras que a acompanhavam tentavam tapar os ouvidos dela. Tentavam sussurrar pensamentos de desespero, mas a palavra cantada era mais forte. Ela chorou, Jesus disse. Você viu pelo retrovisor, mas não comentou nada. Fez bem. Às vezes, o silêncio respeitoso é mais poderoso que palavras humanas. Quando ela desceu do carro, algo tinha mudado nela. Ela jogou o frasco de remédios no lixo antes de entrar no prédio. E naquela mesma semana, encontrou uma igreja perto da casa dela. O segundo tipo de louvor que o inferno odeia, Jesus continuou, é o louvor que não julga nem condena. Muitos dos meus filhos não entendem isso. Eles acham que a adoração poderosa é aquela que aponta o dedo, que fala de juízo, que separa justos de pecadores. Mas o louvor que realmente liberta é aquele que comunica minha graça sem acusação. Uma nova cena apareceu nas telas. Era uma praça pública em uma cidade que reconheci como Anápolis. Um grupo de jovens estava fazendo uma apresentação musical ao ar livre. Ao redor deles, havia todo tipo de gente. Moradores de rua, trabalhadores voltando para casa, adolescentes andando de skate. Pessoas visivelmente embriagadas. Observe a diferença, Jesus instruiu. Quando eles cantaram músicas com mensagens de julgamento, dizendo quem estava certo e quem estava errado, as pessoas se afastavam. As barreiras espirituais se levantavam. Mas veja agora, a música mudou para algo diferente. Uma canção que simplesmente falava do meu amor, que dizia que eu vim para os doentes, não para os sãos, que meus braços estão abertos para todos que quiserem vir. A transformação foi visível. As pessoas pararam de andar. Algumas se sentaram nos bancos da praça para ouvir. E no mundo espiritual, eu vi demônios literalmente fugindo daquele local. Eles não suportavam aquela mensagem porque ela desarmava a principal ferramenta deles. Qual ferramenta, Senhor? Eu perguntei. A condenação, ele respondeu. O acusador de meus irmãos trabalha dia e noite, fazendo meus filhos acreditarem que não são dignos do meu amor, que pecaram demais, que não têm mais volta. Quando o louvor repete essa mensagem de condenação, mesmo que de forma sutil,
Ele está trabalhando junto com o inimigo. Mas quando o louvor declara que meu amor é maior que qualquer pecado, que minha graça alcança o mais perdido, que não há condenação para os que estão em mim, as correntes se quebram. Os cativos são libertos e o inferno perde terreno. Jesus me mostrou outra cena do meu carro. Era uma corrida que fiz para uma boate na madrugada de um sábado. Peguei 3 jovens bêbados que mal conseguiam falar direito. Eles riram do louvor que estava tocando. Fizeram piadas. Um deles até imitou a voz do cantor de forma debochada. Eu me lembrei de ter sentido vontade de desligar o som, mas algo me impediu. Você obedeceu a minha voz sem perceber, Jesus explicou. E olhe o que aconteceu. A música que tocava naquele momento falava sobre não haver ninguém tão perdido que não pudesse ser encontrado. Sobre meu amor perseguir os que fogem. Sobre minha graça ser suficiente. Um dos jovens parou de rir. Eu vi no espiritual as palavras daquela canção perfurando as camadas de zombaria e álcool até alcançar algo profundo dentro dele. Ele perdeu o pai 2 meses antes, Jesus revelou. Estava se destruindo com bebida e festas, para não sentir a dor. Naquela madrugada, enquanto os amigos continuavam rindo, ele ouviu a mensagem de que meu amor nunca desiste. 3 semanas depois, ele estava em um culto pela primeira vez em anos. Eu estava completamente maravilhado com tudo aquilo. Senhor, eu disse com a voz embargada, eu nunca imaginei que aquelas músicas estivessem fazendo tanto no espiritual. Jesus me olhou com aquele amor infinito que não consigo descrever. Agora preciso te mostrar o 3º tipo de louvor que as trevas mais odeiam, ele disse. E este é talvez o mais poderoso de todos. É o louvor em que meu amor é exaltado acima de tudo. As telas ao nosso redor se transformaram novamente. Desta vez, mostravam cenas de igrejas ao redor do Brasil inteiro. Eu via congregações no Amazonas, no Rio Grande do Sul, no sertão nordestino, nas favelas do Rio de Janeiro, nos bairros nobres de São Paulo. E em cada lugar onde o amor de Cristo era o centro do louvor, eu via a mesma coisa: trevas recuando, correntes se quebrando, vidas sendo transformadas. O amor é a essência de quem eu sou, Jesus explicou. Quando meus filhos cantam sobre meu amor, eles estão declarando a verdade mais fundamental do universo. Deus amou o mundo de tal maneira. Tudo começa com amor. Tudo termina com amor. E o inferno não suporta ouvir sobre amor porque foi o amor que derrotou Satanás na cruz. Cada vez que o amor é exaltado em louvor, a vitória do Calvário é proclamada novamente. Ele me mostrou uma cena que me fez chorar como criança. Era meu próprio carro de novo, mas dessa vez era uma corrida que eu tinha feito há cerca de 2 meses. Uma mulher entrou no banco de trás com o rosto inchado de tanto chorar. Ela mal conseguiu dizer o endereço. Eu me lembrei daquele dia. Fiquei em silêncio, sem saber o que dizer. Mas o louvor continuou tocando. A música que tocava naquele momento, Jesus disse, falava sobre meu amor que cura as feridas mais profundas. Sobre como eu junto os pedaços dos corações quebrados, sobre como nenhuma dor é grande demais para o meu abraço. Eu vi o que acontecia no espiritual enquanto aquela música tocava. Demônios de desespero que estavam agarrados naquela mulher começaram a gritar como se estivessem sendo queimados. Eles tentavam permanecer, tentavam sussurrar mentiras nos ouvidos dela, mas cada palavra sobre o amor de Cristo era como fogo consumindo as trevas. Um por um, eles foram obrigados a soltar as garras e fugir. Ela tinha acabado de descobrir que o marido a traía há anos, Jesus revelou. Estava indo para a casa da mãe com a intenção de nunca mais voltar. Mas algo mais sombrio estava na mente dela também. Pensamentos que não eram dela. Pensamentos implantados pelo inimigo. Pensamentos de que ela não tinha valor. De que ninguém a amava de verdade. De que seria melhor se ela simplesmente desaparecesse. Meu coração se apertou ao ouvir aquilo. Jesus continuou. Mas o louvor que tocava no seu carro dizia o contrário. Dizia que ela era amada com amor eterno. Dizia que o amor de Deus nunca falha. Dizia que nas mãos do Pai ela estava segura. E essas verdades começaram a desmontar as mentiras que o inimigo tinha construído. Quando ela desceu do carro, ainda estava chorando.
Mas era um choro diferente. Era um choro de quem começava a encontrar esperança. Eu caí de joelhos mais uma vez diante de Jesus. Senhor, eu consegui dizer entre lágrimas, por que o Senhor está me mostrando tudo isso? Eu sou apenas um motorista, não sou pastor, não sou líder de louvor, não tenho formação teológica. Sou um homem simples que dirige pelas ruas de Goiânia. Jesus se abaixou e segurou meu rosto com as duas mãos. Exatamente por isso, Osvaldo. Os religiosos muitas vezes complicam o que é simples. Eles criam regras, estruturas e hierarquias, mas o poder do louvor não está na sofisticação. Está, na verdade, sendo declarada com fé. Você, no seu carro simples, com seu som simples, tocando louvores que falam da minha palavra, da minha graça e do meu amor, você tem sido um guerreiro na linha de frente de uma batalha que nem sabia que existia. Ele me levantou e me conduziu para uma última área daquele lugar celestial. Era como um mirante, de onde eu podia ver a terra lá embaixo. Milhões de carros se movendo pelas ruas, milhões de casas com pessoas dentro, milhões de vidas acontecendo simultaneamente. Olhe, Osvaldo, em quantos desses lugares meus filhos estão deixando de louvar porque acham que não faz diferença? Em quantos carros o rádio está tocando músicas que alimentam as trevas, em vez de derrotá-las? Em quantas casas o silêncio espiritual permite que o inimigo trabalhe sem resistência? Eu via pontos de luz espalhados pelo mundo, alguns mais fortes, outros mais fracos. Eram lugares onde o louvor verdadeiro estava acontecendo, e ao redor de cada ponto de luz, as trevas não conseguiam se aproximar. Quero que você leve esta mensagem, Jesus disse com urgência na voz. Diga aos meus filhos que o louvor importa, que as músicas que eles escolhem ouvir e cantar têm poder real no mundo espiritual, que quando eles louvam com a palavra de Deus na boca, o inferno treme. Que quando eles louvam sem condenação, corações endurecidos são alcançados. Que quando eles exaltam meu amor, as correntes mais pesadas se quebram. Senhor, eu perguntei, como vou convencer as pessoas disso? Muitos vão duvidar, vão achar que foi um sonho, vão questionar minha sanidade. Jesus sorriu com paciência. Você não precisa convencer ninguém, Osvaldo. Você só precisa contar o que viu. O Espírito Santo fará o trabalho de tocar os corações que estiverem prontos para ouvir. Alguns vão rejeitar, outros vão abraçar. Isso não é problema seu. Sua obrigação é ser fiel ao que eu te mostrei. A próxima coisa que senti foi uma dor intensa no peito. Eu estava de volta ao meu corpo. As luzes do centro cirúrgico estavam nos meus olhos. Uma enfermeira gritava que eu tinha voltado. Os médicos pareciam aliviados e assustados ao mesmo tempo. 16 minutos, um deles disse. 16 minutos sem batimento cardíaco. A recuperação foi longa. Passei 2 semanas no hospital e mais 1 mês em casa, sem poder dirigir. Mas cada dia desse período eu usei para escrever tudo o que Jesus tinha me mostrado. Minha esposa Lindalva achava que eu estava ficando maluco no início. Mas quando comecei a contar os detalhes, quando mostrei que sabia de coisas que não poderia saber naturalmente, ela entendeu que algo real tinha acontecido. Hoje, voltei a dirigir. Mas agora, faço isso de forma diferente. Cada corrida é uma missão. Cada passageiro é uma alma pela qual Cristo morreu. E o louvor que toca no meu carro não é escolhido por acaso. Seleciono músicas que fortalecem a palavra de Deus, músicas que não julgam nem condenam, músicas que exaltam o amor de Cristo acima de tudo. Já perdi a conta de quantas pessoas choraram ouvindo o som no meu carro, de quantas pediram o nome das músicas, de quantas me contaram que estavam passando por momentos difíceis e que aquela canção tocou o coração delas de um jeito inexplicável. Para mim não é inexplicável. Eu sei exatamente o que está acontecendo. As trevas estão sendo empurradas para trás. Planos malignos estão sendo desfeitos. Corações endurecidos estão sendo amolecidos. E tudo isso porque um motorista simples de Goiânia decidiu deixar o louvor tocar no seu carro. Se você chegou até aqui, quero te fazer um pedido. Não subestime o poder do louvor na sua vida. Na sua casa, no seu carro, no seu trabalho. Escolha músicas que declarem a palavra de Deus. Escolha músicas que comuniquem graça, em vez de condenação.
Escolha músicas que exaltem o amor de Cristo. E faça isso com fé, sabendo que no mundo espiritual algo poderoso está acontecendo. O inferno odeia esses louvores, e essa é a melhor prova de que eles funcionam. Que Deus abençoe cada um de vocês.